lendo juntamente e tomando por base João capítulo 20, versículo de número 31, por gentileza. João, Novo Testamento, capítulo de número 20 e versículo de número 31. Fico feliz de ver os irmãos o compromisso retornando a essa escola bíblica dominical que irá alavancar o seu ministério para que você possa entender da palavra de Deus e poder pregoar com fidelidade. João, capítulo de número 20 e o versículo de número 31, por gentileza. Quantos acharam? Digam amém. Quem não achou, diga por enquanto estou inimigo da Bíblia. Manda pra ele essas coisas que eu falo. Não fiquem magoados, a gente é brincadeira mesmo. João, capítulo 20, versículo de número 31. Todos acharam? Diz assim: estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Podem sentar, glorificando o nome de Jesus. É a escola bíblica, meus irmãos, mas pode dar glória, tá? Aqui é uma igreja pentecostal, pode dar glória, aleluia. Aqui não é para travar a presença e a adoração do Espírito Santo, amém? Meus irmãos, nós estamos dentro do tema baseado na teologia sistemática e nós abordamos os evangelhos, primeiro Mateus, segundo Marcos, por sua vez Lucas, e hoje vamos abordar só o evangelho de João, porque ele é muito profundo, não daria para colocar em uma aula dois juntos. E a próxima seria Atos, porém também eu estava observando que só falar de Atos tem que ter pelo menos 20 aulas, porque Atos é profundo, muito profundo. Na verdade toda a Bíblia é muito profunda, e a gente está trabalhando pelo menos ali na superfície, para que também você se esforce um pouco e possa penetrar além do que foi falado aqui, amém? O Evangelho de João, ele contém 21 capítulos, 879 versículos. Estou com 4 na cabeça, misericórdia, tem muita coisa na cabeça. 21 versículos, capítulo, 879 versículos. O Evangelho de João contém isso. E de 85 a 90% é da sua autoria, ou seja, a originalidade do João é superior ao Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Você viu que dos evangelhos que tem menos originalidade é o de Marcos. Não é porque ele não é tão original, que ele bebeu na fonte dos demais, é que ele não seja importante. Todos são importantes, tá? Todos são importantes. Outra coisa, eu preciso rapidamente que três homens venham aqui rapidamente para a gente fazer uma ensinação. Rapidamente, 3 homens, por gentileza. E um fique de costa para o outro. 3 homens, um fique de costa para o outro. E encosta um no outro. Aqui, quando a gente observa os primeiros 3 evangelhos, o de Mateus, o de Marcos e o de Lucas, um olha de uma posição de visão, o outro olha para outra posição de visão e o outro olha para outra. Porém, todos convergem a Cristo. Todos, o Evangelho, cada um tem uma ótica de visão. Tem uma outra visão diferente, porém, todos apontam para Cristo. Você observa em em Mateus, que um diz, o cego estava saindo da cidade, Jesus estava entrando. Mas é na mesma passagem, porque um aborda diferente do outro. Isso dentro do forense, todo mundo aqui é estudado sabe disso. Todo mundo sabe o que é forense, né? Forense é perito de criminalidade, essas coisas, penal. E ele, por sua vez, se tem o mesmo depoimento que o presbítero Tiago e o Aquil, tiver o mesmo depoimento perante a forense, é descartado. Por quê? Vai falar que eles forjaram a prova. Aí que
você carrega tem uma veracidade muito grande até dentro do forense. Porque um apresenta uma versão, outro apresenta outra, porém é mesmo a história, é mesmo o fato. Obrigado, querido. Deus abençoe. Uma palma, só uma de palma para os meus amigos aqui que merecem corajosamente. Ótica de visões diferentes, porém apontando para o Cristo. Podem observar, todos eles têm uma ótica de visão. Mas o João, ele tem uma particularidade, uma teologia superior. Mas o João, por ter uma teologia superior, ele é melhor que os demais? Logicamente que não. Porém, o João apresenta o Deus encarnado. Se a gente observar João capítulo 1 e o versículo 1, e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Essa informação, se eu for parar aqui, vai para mais de 4 horas se eu parar aqui, se eu fazer exegese desse texto. Mas só que eu não vou desgastar os irmãos, logicamente que não. Mas só para que você veja, a teologia de João é apresentada Jesus como Filho de Deus. Os demais apresentam Jesus como servo, os demais apresentam Jesus como Rei dos Judeus, mas João apresenta como Jesus, o Filho de Deus. Maravilha isso, maravilha. Quando vir algumas seitas, algumas heresias, falando que Cristo não é Filho de Deus, apresente para ele o Evangelho, segundo escreveu o João, que a heresia cai por terra facilmente. Se esse Evangelho não tivesse sido ditado por João, talvez algumas comunidades que se diz ser cristã, porém não reconhece Jesus como um Filho de Deus, não sustentaria o Evangelho. Quem sustenta o Evangelho é Cristo. E se não apresenta Jesus como o Filho de Deus, não tem como ter Evangelho. Querem de toda forma falar que Jesus não é Filho de Deus. Os adventistas falam que o Espírito Santo é uma força ativa. Que força ativa o quê? E Jesus é simplesmente um homem, que ele não é Deus. Uma conversa, isso é uma conversa. Não caia nessa falácia. A gente também futuramente vai ter uma matéria por nome de apologética, e eu vou bater muito forte. Você quer aprender a bater muito, vou bater muito nessa coisa. Vai ser muito enfático. Você está vendo eu falando sobre os evangelhos, sobre ali o Pentateuco, não é tanto a minha área, eu tenho uma formação nisso, mas sobre a apologética, pode preparar, que você vai sair municiado até os dentes. Pode preparar, que eu bato com força, não estou nem aí. Porque tudo aquilo que fere os princípios bíblicos, descarte mesmo, descarte. E tem crente que fala, um fulano trouxe dentro da Bíblia que Jesus não é Filho de Deus. E você abraça isso brincando. Acredito que, não todos, mas muitos, que o testemunho de Jeová chegar na casa dele, ele acabar indo para os testemunhos de Jeová, por causa de preparamento bíblico. Pode poder falar. Explica para eles o que é apologeta, que às vezes tem gente que não sabe. Como é pior, né? É parte técnica. Obrigado, pastor. Apologética, gente, é a defesa da fé. Apologética é isso, é defender sua fé, aquilo que você acredita. Mas não é defender com coisas da nossa mente, não. Só defende a Bíblia com a Bíblia, só defende o Evangelho com Bíblia. Por isso que eu enfatizo no grupo a importância de você estar aqui. Vitor, mas você fala tão simples, meu nível é tão superior. Mas é essa simplicidade que pode levar você em outros níveis. É com a base. Você acha que eu caí de paraquedas, já cheguei assim e peguei tudo? Não, foi pouco a pouco. Tinha tempo que eu olhava assim, meu Deus, isso não entra, isso não entra. Chegou o momento que deixei o Espírito Santo agir. As coisas veio com facilidade, veio com fluidez, e até hoje, pela graça de Deus, tem fluído. E acredito que pode ser na sua vida também. E acredito que está sendo. Quantos têm sido abençoados pela escola bíblica dominical desse sistema? Muitas pessoas acreditam que tenha sido abençoado. Mas vamos adentrar. Cataiane o Evangelho, ou seja, o Evangelho segundo escreveu João. Meus irmãos, o Evangelho de João é muito lindo, muito forte. Todos os Evangelhos são muito bonitos, porém o de João, ele apresenta Jesus, o Deus que deixou a sua eternidade, a sua majestade, para encarnar, para ser igual a mim e a você, passar por que eu e você passa, chorar,
sofrer, para mostrar que mesmo sendo humano, a gente tem capacitação, através da pessoa do Espírito Santo, de vencer as hostes do mal. O Espírito Santo, ele tem que ser falado em nossas bocas. O Espírito Santo, ele tem que ser a primazia. Tem que ser a primazia. Para que tudo fique leve, para que você venha caminhar, para que venha dar substância na sua vida, o Espírito Santo dê vazão e dê liberdade para que o Espírito Santo venha trabalhar. Sem o Espírito Santo, irmão, só letra não vai te ajudar. Não vai. Fiquei um tempo muito querendo só letra. Não adiantou de nada. Na hora que eu falei, vou dar vazão para o Espírito Santo, eita, que leveza. Eu me senti como eu estivesse sendo carregado pelo próprio Deus. Sabe quando o filho é carregado pelo seu pai, assim, na sua mãozinha, e o pai carrega ele, vem brincando com ele? É assim que eu me sinto nas mãos do Espírito Santo. Mas vamos a seguir. Cristo como a palavra. Você sabia disso? Você sabia que Cristo é a palavra? Mas a palavra não de qualquer jeito. Porque Deus, para criar os céus e a terra, Ele fez o quê? Falou. E diz a Bíblia que a gente somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Através da tua boca, você pode trazer coisas à existência. Você sabia disso? Você não é filho? Eu não sou filho? Quem disse a você que não pode? Pode sim. Mas coisas na qual está conforme o coração de Deus. Outro detalhe, você não pode criar nada. Tudo que existe aqui na terra é criado só a partir das coisas que Deus já criou. Por exemplo, esse celular que se encontra com você, ele é criado de matéria. E a matéria quem fez foi Deus. Os homens, a ciência, eles podem querer desacreditar de Deus de qualquer forma. Porém, eles usam a tecnologia, eles usam o cobre, o ferro, o plástico, mas tudo tirado da matéria que Deus já criou. Aquela palavra lá no hebraico, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra ali. Você sabe disso muito bem. Aquilo dali, aquela palavra parar, é criar do nada, trazer à existência as coisas que não existiam. Esse é o poder do Deus que você serve. E a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, João capítulo 1, versículo 12, ele deu o direito de ser chamado filho de quem? De Deus. Então você pode criar, não conforme ele, mas abaixo dele, debaixo dos seus pensamentos, dos seus desígnios, você pode trazer coisas à vida. Amém? O João também, meus irmãos, ele tem uma particularidade que os discípulos não tiveram todos essa mesma oportunidade. Você vê na crucificação de Jesus, só fica um discípulo, que é João. Esse João não é o João Batista, é distinto, meus irmãos. João Batista é um e esse João é outro, é distinto. Porque a gente fica observando a Bíblia e o João Batista que batizava, ele morreu, a gente fica fazendo uma conexão, mas é desconexo. Esse é o João Batista e esse João aqui é o discípulo e apóstolo de Jesus. Pai, João é chamado de discípulo amado. Imagina o privilégio de Jesus olhar para lá do céu e dizer: está vendo ali? Está com o meu amado. Está vendo ali? Está a minha amada. Imagina só o privilégio de ser amado por Deus. Esse é o Deus que você serve. Deus não criou a humanidade e deixou ela a mercê. Deus não criou a humanidade e Deus virou as costas para ela. Não. Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de relacionamento. Você acha que Ele não quer relacionamento com você? Agora, como é que eu tenho um relacionamento com Deus? Através da sua palavra, através da oração, através da comunhão com meus irmãos. Porque eu não posso ter pacto com Deus, eu não posso ter parte com Deus e eu tenho inimizade com meu irmão. Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Mas eu não vou pregar, porque a palavra fica vindo, sabe? Deixa eu dar a oportunidade na aula. Meus irmãos gostam. Meus irmãos, e ele é chamado de discípulo amado. Na hora da crucificação só ficou um. Mas quem fica ao pé da cruz, Deus revela coisa na qual os demais não receberam. João ficou lá. Mas João também é o autor do Apocalipse. João é também o autor
do Evangelho e também o autor da primeira, segunda e terceira epístola. Maravilha, maravilha, maravilha. Imagina só o que seria de nós sem o Apocalipse. Que terrível. Mas Deus, por amizade, por amor a seu servo João e também amor à igreja, revelou. Imagina só. E hoje ele também quer revelar a sua palavra para nós. Tirar esse comichão dos nossos ouvidos e derramar colírio do céu em nossos olhos para que a gente possa enxergar a sua maravilhosa e poderosa mão. Ele quer isso. Porque 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muito para que não possa ver a luz do Evangelho. Não eu, meus irmãos, é a Bíblia que diz isso. E sabe por que a gente não enxerga? É por causa de falta de relacionamento com Ele. O relacionamento com Deus não é só na igreja, não é só na EBD, é em todo lugar. O Paulo falou que orar sem cessar. Orar é conversar, é comunicar. Quando a gente comunica, quando a gente dá vazão ao Espírito Santo, quando a gente deixa a água fluir no cano, as coisas ficam muito leves, muito leve, muito leve. Mas vamos adiante. Eu fico querendo pregar toda hora. A palavra fica ruim, sabe? Fica muito, mas vamos lá. João capítulo 1 e o versículo 1 foi apresentado Jesus como verbo, mas não é qualquer verbo. Verbo, palavra. João capítulo 1, versículo 2 a 5, Jesus, palavra e a criação. Jesus como palavra e também como criação. Nada de que se existe, nada do que vai existir, não se fez através dela mesma. Teve um status, e esse status se chama Jesus. Ele sustenta o universo com a palma da sua mão e com a sua poderosa palavra. Jesus sustenta tudo e todos. A palavra e o mundo. O mundo eu colocaria aqui como humanidade, né? Mundo mundano, no qual a gente vê o mundo perverso. O mundo como humanidade. Deus sempre quisera ter relacionamento com o humano, mas o humano, pelo pecado original do Adão e da Eva, ele nos corrompeu. E todos os dias temos uma luta interna, todos os dias. Teremos que decidir, ou o espírito milita ou a carne milita. Não tem como militar dois. Imagina só, você está na sua casa, tem uma regra lá, seu pai, sua mãe, ou você que é o chefe da família, e chega alguém de fora e querer mandar. Já não vai ficar esquisito? Mesma coisa com Deus. Entregue a rédea da sua vida na mão dele. Porque se você deixa o Espírito Santo trabalhar, as coisas ficam leves, as coisas ficam muito leves. Mas vamos à frente. A apresentação de Cristo como Filho de Deus. Como já foi lido aqui. Jesus é o Filho de Deus. Se alguém falar algo diferente disso, rejeite. Você viu que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, fica com aquilo, com quem tu tem aprendido. Não muda. Fica com aquilo que você aprendeu. Aquilo que você aprendeu está correto, não está ferindo os preceitos bíblicos, fique com aquilo. Você lembra que essa palavra quem ali, no original no grego, não é como uma pessoa. Quem? Ali está no singular. Mas no original, essa palavra está no plural. Está com quem, mas quem não vai existir. Aí tem que ter alguém para explicar isso, obviamente. Obviamente alguém tem que explicar. Porque o Timóteo não só aprendeu com Paulo. Teve a Eunice, teve a Lloyd, que ensinou a Timóteo. Ensinou. Apolo, Barnabé e vários outros ensinou. O Timóteo era aquele obreiro, muito novo. Não tinha muita experiência. Mas o Paulo investiu muito em Timóteo. Por quê? Porque o Timóteo tem humildade para aprender. Tomara que nessa sala de aula tenha muitos Timóteos, para que venha aprender e frutificar e gerar outros. Se você vem com a intenção de só querer reter para você, eu acho esquisito isso. Eu acho que você precisa mudar um pouco o seu pensamento. Se você só veio reter para você, acredito que esteja errado. Muda essa visão, entrega para outro. Quem tem Jesus gerado, passa para outro. O Jesus que foi gerado dentro de nós é necessário passar para outras vidas, para que outras vidas sejam alcançadas e seja
manifestam o poder e a glória do Senhor. Quando é manifesto a glória e o poder de Deus na nossa vida, impacta todo o ambiente. Onde você chega. Meus irmãos, quando um crente chega, o ambiente muda. Eu sei que muda. Você lembra quando você chega na fábrica? Estamos falando um monte de baboseira. Aí você chega, bicho, acabou o assunto. Ô irmão, hora que dormir. Ô irmão, vem cá, me dá um conselho aqui. Se você é homem e mulher de Deus, acredito que isso aconteça com você. Acredito que isso aconteça. Uma certa vez, eu estava na fábrica e os japoneses me perguntaram: por que você é assim? Eu comecei a explicar. Aí ele me perguntou umas dicas sobre algumas questões do casamento. Aí eu falei. Ele disse: por que você é assim? Você pegou essa informação a ele? Eu disse: era isso que eu queria. Eu falei: o Evangelho. O que é isso? Eu fui falar: Jesus. Ele: mas Jesus só não morreu pelo traduzorzinho velho, que eu não sei falar japonês ainda, né? Por enquanto. Só no traduzorzinho velho. Ele disse: é por causa disso. É por causa disso. Agora eu entendi. E ele falou uma vez que ficou perto de mim, e ele disse que não estava nem suportando. Ele disse que estava com tanta raiva, mas ele falou: eu sou teu amigo, não sei porque eu estava com raiva. Aí eu tive que explicar para ele. Não era ele, era outra coisa, né? Mas eu não expliquei também a outra coisa que era, né? Para não espantar. Imagina, você está com a faca, o queijo bom na mão e espantar a pessoa. Terrível, terrível. Seja simples, seja simples. Simples é o melhor. Vá nesse caminho. Outra coisa, siga o modelo de Jesus. Jesus era muito simples. Jesus não queria tapete vermelho. Jesus não queria nada disso. Era muito simples, simples. Jesus chegava, pegava os pés velho do discípulo, tudo crequento, e lavava. E o discípulo: não, Senhor, não quero que o Senhor lave meu pé, não. Jesus disse: se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Meu irmão, não é só de lavar pé, não. A diferença da humildade, de quando você chega, você sabe sair, sabe entrar. Se tem crente, descrente, macumbeiro, feiticeiro, pode ter o que for, meus irmãos. A gente é a luz do mundo, e a luz, ela não pode ficar debaixo da mesa. Ela tem que brilhar mesmo, tem que brilhar, brilha, brilha mesmo, brilha, tem que brilhar. Esse que é o Evangelho verdadeiro. Mas não é brilhar para ser estrela e ficar querendo aparecer, não. Se quer aparecer muito, bota a melancia na cabeça e começa a andar no meio da rua. Não é isso que eu estou falando. É de brilhar, meu irmão, com a simplicidade do Evangelho, com a presença de Jesus. Porque tem gente que é assim: eu sou o cara, eu estou brilhando, está brilhando nada, está brilhando nada. Porque tem gente que pensa que está cheio de unção, está todo cheio de óleo, estou com óleo, estou com óleo. Você está untado, você não está com óleo, não, está untado. Mas vamos caminhar por aqui. Jesus, agora como Filho de Deus, foi apresentado, e João Batista também falado da sua carreira. João Batista, todo mundo aqui sabe, eu vou falar mais uma vez. João Batista é aquele que veio abrir o caminho para que o Rei do Rei e o Senhor do Senhor passassem. Vocês lembram que João Batista estava batizando, e o discípulo de Jesus também estava batizando. E o discípulo de João começou a se incomodar. Mas João, tu batizaste aquele homem, e agora ele está batizando com os seus discípulos mais do que tu. Aí João disse: eu só sou aquele que abre o caminho para ele passar. Ele que é o Rei do Rei, ele é o Senhor do Senhor. É aqui que eu aprendo. Jesus e João estavam com o mesmo pensamento. Certa feita, foram perguntar para Jesus: Jesus, quem é o maior? Jesus falou: nascido de mulher, o João é o maior, é o melhor, é o maior. Imagina só. Agora, por que Jesus falou isso de João? Será que não foi por causa da humildade que João falou? Que ele cresça e eu diminua? Será que a gente tem feito isso? Cabe uma reflexão para nós. Será que Jesus tem crescido na nossa vida e a gente tem diminuído? Ou está sendo ao contrário? A gente está começando a tomar a glória para nós. E quando começa a tomar a glória para nós, começa a aparecer outras coisas, menos a glória de Deus. E é muito ruim isso, muito ruim. Mas que essa manhã nós decidamos em que a glória de Deus apareça. Amém? Jesus
por meio de sinais e maravilha. Maravilha, e milagres e milagres. Do João, capítulo 2, até o capítulo 12. São centenas de milagres. Eu não posso me deter aqui, porque seria muito tempo. São muitos milagres, muitas maravilhas. Muitas maravilhas. Você sabe melhor do que eu isso. Você já leu a Bíblia, acredito eu, toda, e principalmente o Evangelho de João. Quantos aqui já leram pelo menos o Evangelho de João completo? Todo. Levanta a mão para a gente ler. Quantos? Todos já leram o Evangelho de João. Quantos já leram a Bíblia toda, de capa a capa? Pouquíssimo, tá vendo? Vai passando a peneira, é pouquíssimo. Mas que, em nome de Jesus, você tenha coragem e tenha compromisso com a palavra, para que possa ler a Bíblia toda, completa. Mas demora mesmo. E eu quero falar uma coisa para você, não li a Bíblia toda não. O livro de Cantares eu não li ele todo. Porque tem umas coisas lá que é difícil. Agora, fora os demais livros, já foi todo. Cantares eu não mexi, tem umas coisas ali que é meio difícil, sabe? Aí eu não mexi tanto ali. Mas os demais livros já foi. Outra coisa, se você já leu a Bíblia toda, retorne. E uma dica que eu vou dar para você, foi até bom tocar nesse assunto. Tenha sempre um caderno em mão. E quando você for ler na passagem, algo vai chamar a sua atenção. Você começa a anotar. Porque quando você fazer um balanço no final do ano, mês, vai vir tanta coisa, tanta informação que você vai olhar assim, meu Deus, tanta coisa que eu não estava entendendo, hoje eu entendo. Está tudo anotadozinho. Você possivelmente pode ser um autor de um livro. Possa ser que você seja um autor do livro através disso. Você sabia disso? Aí você já tem essa dica. Pode ser um autor do livro. Aqui de esquina. Que em nome de Jesus aqui saem muitos autores e autores de livro. Porque é necessário. Eu estou fazendo isso, meus irmãos. Eu estou lendo a Bíblia. E eu estou começando a anotar parte por parte, coisas assim que eu já estudei, entrando no original, no grego, no hebraico. E eu estou anotando. Porque quem sabe tiver uma oportunidade, o seu servo pode ser que lance um livro e vai ser de bênção. Amém? Mas não fique anotando isso para ganhar likes, não. Dá um like, turbina, não. Esqueça disso. Faça na simplicidade. Se o Senhor quiser usar, amém. Se ele não quiser, vamos servir o Senhor com sinceridade, que é a melhor coisa. Mas se tiver alguém que se deseja, que bom. É melhor escrever um livro cristão do que um livro mundano. Acredito eu, tá bom? Mas vamos à frente. Terceira parte. A instrução dos 12 pelo Filho de Deus. Jesus tinha 12 discípulos e no meio deles tinha o nome de Judas. Você sabe o que é que Judas tinha no coração? Ganancioso por dinheiro. Ganancioso. Colocava a mão na bolsa, tirava dinheiro terrível. Andava com Jesus, viu tudo que Jesus fizera. Jesus ensinou, Jesus reensinou de novo. E ele não quiser. Ele decidiu ficar em pecado. Ele decidiu. Isso é decisão nossa. Jesus, ele foi o melhor professor. Mas às vezes o problema nem é tanto o professor. Por quê? Eu dei o exemplo quase agora. O Timóteo foi um obreiro ou não foi? Foi ou não foi? Quero saber de vocês. Ele não só aprendeu então, para formar o Timóteo, para ele chegar naquele nível e cuidar também da igreja de Éfeso. Se muitos aqui não sabem, ele também cuida da igreja de Éfeso. Inclusive também o João cuida da igreja de Éfeso. E para ele chegar naquele nível, alguém instruiu ele, não só foi o Paulo. O Paulo, claro, instruiu ele bastante, por ele ser muito novo, instruiu muito. Mas os demais irmãos que passou na vida dele, foi ruim? Logicamente não. Às vezes não é só o professor, às vezes também um aluno que não quer. O exemplo maior está o Judas. Jesus ensinou tudo. Mas o Judas, ele queria o like, ele queria turbina. E queria tirar proveito do Evangelho, uma grana. Certa feita, uma das Maria quebrou um frasco vindo lá da Índia, nos pés de Jesus, não deixa ela fazer isso, pega esse perfume, vende e dá para os pobres.
Mas na verdade Judas era filho de Satanás. Ele queria, na verdade, aquele dinheiro para gastar mesmo. Judas queria aquele dinheiro para usufruir. Mas ele traiu Jesus com os dízimos dos 300. Porque se alguém não sabe aqui, essa informação seria bastante precisa. Esse frasco de perfume, o salário de um ano, mesmo, um ano de salário. E esse um ano, se a gente dividir, dá mais ou menos 300 dias de trabalho, vamos dizer assim, vou colocar por baixo, por alto, e daria para o salário do ano inteiro. E daria mais ou menos 300 denários. E se Jesus vendesse, daria isso. Mas o Judas vendeu Jesus por 30 moedas. E o dízimo do 300 é quanto? 30. Vocês entenderam a matemática aí? Está aí. A Bíblia também tem matemática. Se você observar, ele vendeu Jesus por dízimo. O dízimo ele vendeu Jesus por simplesmente aquele dízimo no qual ele estava dizendo que era para vender. E é diferente hoje no nosso meio. Se a gente faz uma festinha, um negócio com o irmão, meu Deus, mas que festa! É o Judas. Certa feita, a gente estava no. Eu já falei só outra aula, mas o Espírito Santo me impulsionou que eu falo de novo. Certa feita, eu estava na outra igreja, aí era ano novo, fizemos uma festona. Crente come ou não come? Come, vamos fazer sério, comer bastante. Aí quando deu uns 5 dias, o rapaz disse, não deu 5 dias. Antes do ano novo ele tinha falado, pastor, eu quero me batizar. Aí quando foi dia 2, o pastor disse no Câmara das Águas. E lá, quando tinha batismo, aqui também é assim. Quando tinha batismo, tem o quê? Aí levantou o Judas. Meu Deus, para que tudo isso? Gastar de novo os crentes comer. É o Judas. Está no nosso meio. É assim. Quer fazer festa, faz. A gente já é privado de muitas coisas. E não podemos curtir um momento em comunhão. Que evangelho é esse? Que tenha mais mesa, tenha mais festa. Tenha mesmo, festeje mesmo. Imagina, tu com esse dinheiro tão gordo lá na tua conta, amanhã Jesus chama a tua senha. Chama a minha senha. E aí? Não aproveito. E aí? Compre da. A próxima vez é uma dica que eu dou. Não compre da picanha, mas michuruca mais não. Compre da melhor mesmo. Compre da melhor. É uma dica minha. Coloca na minha conta. Qualquer coisa pode colocar na minha conta. Mas vamos avante. Porque é necessário falar, sabe por quê? As pessoas criticam. Se fazer qualquer coisa, meu Deus. Vai lá, tira do teu e não dá. Tira do teu e dá. Critica tudo. Se fazer qualquer coisa, meu Deus. Para com isso. Está com o espírito de Judas. Mas vamos lá. No capítulo 13, meus irmãos, a última ceia. Jesus chama seus discípulos para fazer a última ceia. O Judas fica até um tempo, depois ele sai fora, porque ele não suporta. Todas as pessoas que não conseguem estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, algo diferente tem dentro dele ou dela. Existe. A Bíblia já mostra isso bem claro. Não posso ter comunhão com os irmãos porque eu sou muito perfeito, eu sou muito santo. Não é nada. É pecador igual qualquer outro. Nós somos todos iguais. Agora existem pessoas mais maduras, existem pessoas imaturas, claro que existem. Tem coisas que eu não posso conversar com o Luiz Cristão, porque ele não vai suportar algumas coisas que eu vou falar. Agora com outros, tem que estar diferente. Vocês entendem? Tem a maturidade da fé. Mas, por exemplo, ele não pode estar maduro naquilo, na conversa. Mas em outra coisa, ele está mais maduro do que muitos crentes que estão caminhando há muito tempo. Como, por exemplo, a execução do amor. De uma palavra, ver a necessidade do próximo e vários outros aspectos. A gente está maduro em tudo? Logicamente não. Senão seria a quarta pessoa da Trindade. Não é assim? Tem uns que têm o dom da misericórdia. E glória a Deus por isso. A igreja é um corpo, meus irmãos. A igreja é um corpo. E dentro do corpo tem membros diferentes, com função diferente. Agora todos guiados pelo cabeça que é Jesus. Todos guiados com o mesmo pensamento, que é o pensamento do céu. E eu não preciso nem me desgastar muito sobre isso, que isso você sabe. A execução do amor é o ato superior da cristandade. Não preciso me desgastar.
Agora Jesus, em João, capítulo de número 14, de versículo 1 a versículo 31, Jesus apresenta a volta para a casa do Pai. Que maravilha! Maravilha, meus irmãos. Ele diz o quê? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou. Vamos lá, continue. Vamos lá, Paulo. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Pode continuar, meu. E vos sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De novo? Se vós tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis o tendo visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, tu mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu junto vou ao Pai, e tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Obrigado. Meus irmãos, só com essa parte, acho que alguns aqui deu até um ar de riso, perceberam. Só que esse capítulo dá para destruir muitas heresias. Muitas e muitas e muitas. Jesus falou o quê? Se vocês estão vendo a mim, vocês estão vendo a quem? Pai. Olha só. Já quebrou muitas heresias que existem aí. Quebrou ou não quebrou? Precisou for só texto? Não. Agora, quando Jesus fala assim, eu vou preparar um lugar dentro da cultura judaica, dentro do século I, todo mundo aqui sabe que Jesus era judeu. Todo mundo aqui sabe disso. Jesus era judeu. E ele estava embutido na cultura judaica. E ele estava apresentando ali no casamento. Acho que eu expliquei isso alguma vez aqui para vocês, mas vieram novas pessoas e não sabem dessa informação. Quando ele fala aqui que vai preparar um lugar, um menino, quando ele atinge sua idade maior, dos seus 14 a 15 anos mais ou menos, ele teria que ter uma pretendente para casar. E se o pai não tivesse arranjado uma pretendente, ele teria que ter essa responsabilidade de ir até uma casa de uma menina na qual ainda não tinha pretendente. Chegando lá, mas na verdade ele já tinha conversado com ela já. Ele já tinha conversado com ela. Aí ele chega perante a menina e pergunta para ela: você quer casar comigo? A menina dizia sim. Ele tirava o contrato do bolso, tirava uma sacolinha de prata, colocava na mesa e falava para o pai dela: aqui está o dote, aqui está pago. E quando ele pagava, assinava o contrato, aí ele estava saindo, a menina queria ir junto. Só que na cultura judaica não podia, tem que preparar pelo menos de 1 a 3 anos. Tem um preparo. Isso aqui já fica uma dica para que você está namorando. Conheça bem, observe, para depois casar, porque quando casar não tem como voltar mais atrás. Casamento é para sempre. Vamos lá. Aí, quando ele ia sair, a menina queria junto, a mãe dela se curava. Não, tu fica aqui que eu vou te preparar. Ele voltava, os amiguinhos dele que ficavam brincando com ele, que todo mundo aqui sabe, a gente como adolescente ou adulto tem amigos, começava a fazer perguntas, e é normal. Aí eles perguntavam: qual o dia que tu vai levar tua noiva para casa? Ele dizia: o dia e a minha hora ninguém sabe, só meu pai. Ele já tinha acertado uma data, tanto com o pai da menina, como com o pai dele. Essa manhã tem uma coisa para dizer para você: ele deixou a eternidade. E ele foi lá na tua mesa, falou com teu pai e disse: quer casar comigo? A gente casou com ele. E logo mais ele vai levar a gente para casa do pai. Glória a Deus. Aqui já quebrou tremendamente o pós-tribulacionismo.
quebrou brincando aqui. Porque a igreja não passa pela tribulação aqui. Como é que a gente vai casar com um noivo se a gente está todo sujo, está todo machucado? Jesus quer uma noiva adornada, uma noiva perfeita. Por isso que é necessário se santificar, para que naquele dia a gente escute. Aí veio o noivo e ele levar nós para a casa celestial. Mas vamos avante, porque eu amo também escatologia. Vai demorar muito tempo aqui, isso não é a minha intenção. Eu amo escatologia muito, muito, entendeu? Meus irmãos, e a Bíblia, se a gente começa a entrar nas culturas judaicas, não estou falando de você trazer as coisas lá do misticismo, não. Para você compreender bem o texto. Olha como é que ele é apresentado na cultura. Agora beba na fonte, mas não fique lambuzado. Beba um pouquinho, vai pegar uma informação um pouquinho, a outra pouquinho. Aí você vai pegando o seu repertório, vai ficando grande o seu depósito. Tudo para quê? Para a glória de Deus. Para você exercer com excelência a pregação do ministério. Para você entender, para você combater as coisas que se levantam no dia a dia. É muito importante isso. Você viu? Uma pequena paleta. E tem muito mais, irmão, tem muito mais. Tem muitas coisas aqui que, se eu adentrar, misericórdia, vai muito tempo. Mas, deixa eu quebrar um pouquinho. Você lembra também que Jesus, ele vai para o primeiro casamento ali na boda de Caná e acabou o vinho. Vocês lembram disso? Aí a gente vê a importância que Jesus se importa com a família. Quando acaba o vinho dentro de um casamento, ó, gente, esse vinho de hoje não é igual o vinho antigo, não. E outra coisa, tanto é que ele não estava bêbado, que eles experimentaram o vinho e disseram, opa, esse vinho aqui está melhor do que o primeiro. Se tu tivesse bêbado, tu acha que tu ia identificar se o vinho é bom ou ruim? Logicamente que não, meus irmãos. Aí já é outra coisa que dá para combater. Aí Jesus estava lá e a mãe de Jesus falou, Jesus, é o seguinte, acabou o vinho da festa aí. E Jesus falou, não me perdoe não, que não chegou a minha hora não. Sabe o que Jesus estava falando? Que o ministério dele não poderia ser iniciado publicamente porque existia um preparo. Jesus, quando aparece no cenário, com 30 anos. O João, quando aparece no cenário, com 30 anos. Agora, por que 30 anos? Vocês estão entendendo? O sacerdote, meu irmão, ele tem que ter preparado da sua infância até 30 anos para poder começar a exercer a função do rabino. Você sabia disso? Para você passar algumas liturgia, aprendizagem, demora-se. Você lembra que o pastor falou? Então o tempo de preparação é maior que o tempo de execução. Porque Jesus fez a missão em quanto tempo? 3 anos e meio. E ficou preparando quanto tempo? 30 anos. Então a gente está querendo mais fazer a execução do que a preparação. Entrou aí a mensagem. Tá vendo? Já pegou. O pastor pegou. Vou agora falar só o pastor pegou. É isso aí mesmo, tá certo, é isso. O tempo da missão prepara, demora, é árduo. Você lembra, acho que muitos que já foi aqui o enterro de crente. Todo mundo aqui foi enterro, falar precioso, né? Aquele que morre, como é que fala? Mas se eu te falar que isso está errado, vocês acreditam? Sabe o que está escrito no hebraico? Custoso a palavra é. Custoso, sabe o que é custoso? Quanto tempo Deus teve paciência conosco? Quanto que Ele investiu? Quanto que Ele ensinou? E a pessoa vai a óbito. É custoso mesmo. Deus investiu em mim e você muito. O fato da salvação e do dia a dia e do nosso aprendizado com Deus é custoso. Deus investiu em muitas vidas aqui. E está investindo, acredito. E muito. Mas cabe também nós querer também dar um passo de fé. Jesus, ele responde conforme a atuação. Não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Mas também ele não bate na porta, bate, quebrando. Ele é educado. Jesus é cavalheiro, ele é educado. Ele só entra em coração que deixa. Mas vamos prosseguir. Jesus também se apresenta em João capítulo 15 como uma videira.
Mas não qualquer videira, como a videira verdadeira. Se você está enxertado com ele, vai dar fruto, vai dar fruto, vai dar muitos frutos e bons frutos. Porque existe gente que dá fruto, mas fruto podres. Mas que Deus, dessa manhã, nos livre de dar dando esses frutos. Se enxerta, se cola em Jesus, que é a melhor opção. Acredito eu que muitos estão aqui colados. Eu não sei todos, não sei todos. Agora a ênfase aqui maior, meus irmãos. João capítulo 16, de versículo 1 a 33. O dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, meus irmãos, é necessário. A palavra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quer dizer, capítulo 1, versículo 8, diz que nós iríamos receber poder. Poder. E aquele poder não é qualquer um. A palavra no grego ali, poder, é dínamo. E dínamo é dali que deriva a palavra dinamite. Você sabe o que é que você tem dentro de você? Dinamite. Que pode explodir e causar a falência do inferno. Causa isso, meu irmão. Um crente cheio de poder do Espírito Santo, ele só ao passar no local, pessoas manifestam com demônio expelido. Às vezes, acredito eu, que tem crente aqui tão cheio do Espírito Santo, que quando ele passa, não fica visual o demônio manifestando saindo, mas o demônio se submete, é expurgado. Agora, por quê? Por causa de mim e de você? Obviamente não. É por causa do que está dentro de você. O dínamo de Deus, o dínamo, que essa manhã nosso desejo venha ser mais pelo poder e a presença do Espírito Santo. Por isso que eu enfatizo, meus irmãos, não adianta dar aula de teologia sem o Espírito Santo. Dê autoridade para que o Espírito Santo venha trabalhar em nossa vida. Dê autoridade. E faça sem medo mesmo. Mergulhe. Não fique com mais água só batendo no tornozelo. Não fique com mais água só batendo no joelho. Não fique com suas águas batendo na cintura ou só no queixo. Mergulhe todo por completo. Que nem o pastor da outra vez pregou do cordeiro. Não queira só comer a picanha do cordeiro. Coma tudo. Coma tudo. Porque vai dar substância. Porque o evangelho gospel, eles apresentam umas coisas esquisitas. Eu só quero a picanha, só quero a picanha. Mas tem que ter cuidado. Precisa de fibra. Fibra é necessário para que venha ter substância. Só a picanha, só a fibra é desequilíbrio. E é tudo. Amém? Jesus agora, no capítulo 17 de João, faz uma coisa tremenda. A oração sacerdotal. Jesus também era sacerdote, você sabia disso? E também Jesus era cordeiro. E Jesus também era o sacrifício e foi o sacrifício. Você sabia disso? Imagina só, eu orar por mim mesmo, pela humanidade, e depois se entregar pela humanidade, e no terceiro dia ressuscitar. Só Ele consegue fazer isso. Agora, por que Jesus conseguiu atingir essa excelência? Obviamente, porque Ele é Filho de Deus. Já combate mais uma vez aquela heresia, dizendo que Jesus não é Filho de Deus. Porque Deus, quando pediram para Abraão sacrificar seu filho. E o Abraão, obediente, foi sacrificar seu filho. E ao chegar lá, ele foi levantar o cutelo para matar o menino. O anjo veio e falou: pare. Agora, por que não quiseram esse sacrifício? Porque era um sacrifício, mas não era um sacrifício puro. Não puro. E por que Jesus deu continuidade? É porque Ele é o Cordeiro verdadeiro. Aí o Abraão olha para o lado, tinha um carneiro. E aquele carneiro, para deixar informação para você, representa Cristo. Cristo lá na cruz do Calvário. O Abraão, Jesus falou que ele viu o seu dia e celebrou. E a distância de Abraão até Jesus é muito longa, de pelo menos 3.000 anos. Você sabia disso? Pelo menos, de 2 a 3.000 anos. Como é que Jesus viu Abraão? Quer dizer, vice-versa. Imagina só, a distância. É porque ele viu a marquete no Calvário. E é isso que Jesus quer revelar para a gente entender da palavra dele. Não tem uma nova revelação. O Espírito Santo vai trazer uma nova revelação. Não.
já tudo que foi escrito, tudo que foi proposto para nós, se encontra na Bíblia. Não existe outra revelação. Não existe outra. Só o que está na Bíblia. Não existe mais. Agora, coisas pessoal, que Deus pode falar conosco pessoalmente, pode sim. Mas uma nova instrução não existe. Deus trouxe uma coisa lá no meu sonho nova para trazer para a igreja. Será que não foi para só você? Será que foi para o coletivo ou foi para o individual? Deus é um Deus organizado. Quando fecha o Apocalipse, diz que aquele que acrescentar ou aquele que tirar, ele irá pagar. Imagina, meus irmãos, eu amanhecer no dia de domingo, meus irmãos, eu trago uma nova doutrina aqui para vocês. Se eu fizer isso, meus irmãos, rejeite. Porque tudo que está escrito é suficiente. É suficiente. E tem muita gente caindo no conto da carochinha. Meus irmãos, tem uma coisa chamada uma coisa palavra rema. Aí eu fico olhando o cara falar e eu fico, meu Deus do céu, destruindo os preceitos bíblicos, indo de contra a própria palavra. Meus irmãos, teologia sadia, ela não fica contra a própria teologia, contra a própria Bíblia, não fica. Se você vê uns camaradas falando umas coisas estranhas, desligue, sai fora. Heresia, meus irmãos, heresia, cuidado. Até mesmo eu. Começar a trazer umas palavras rema aqui, tu vai dizer, mas tu vai remar lá no mar, aqui não precisa remar não. Você tem que rejeitar. Quer ver uma coisa? Conhecereis a verdade e o conhecimento libertará. Tá certo? Não, você tem que manifestar, está errado, levante, manifeste. Diga, está errado. Fale, meus irmãos. É errado. Isso. Mas depois que eu já falei, não vale tanto. Rejeite, meus irmãos, rejeite. Pois é, você não aceitou? Você tem que falar. Quando eu começar a falar, você, opa, está errado, se levanta, manifeste. Sabe por quê, meus irmãos? Vai adentrando um pouquinho, vai entrando um pouquinho, vai adentrando um pouquinho, aí quando vê, está todo emaranhado. Não vou trazer coisa nova não, vou trazer só aquilo que está escrito. Amém? Vamos adiante. Quantos estão entendendo? Meus irmãos, não estou bravo, estou querendo, como fala, quebrar um pouco esse gelo. Os irmãos estão muito travados. Os irmãos estão fazendo perguntas, só o pastor que falou até agora. O Marcos manifestou, o pastor agora, a Adriana manifestou um pouquinho. Mas manifeste mais vocês. Eu quero uma sala movida. Não saia daqui sem o entendimento. Eu quero que saia daqui com entendimento, porque amanhã eu serei cobrado. Você aprendeu com quem? O Vitor que ensinou. Foi mesmo? Vamos ver o que ele ensinou. Imagina, você cheio de dúvida. Não. Pergunta, pode perguntar. Agora, é claro, perguntas a qual vai edificar todos. Se for uma coisa polêmica, você leva para casa e depois você fala comigo. Amém? Vamos adiante. Quarto ponto. O sofrimento de Jesus como Filho de Deus. Meus irmãos, Jesus sofreu. Jesus sofreu muito mesmo. Sofreu muito. Não foi um prego fictício. Não foi uma cruz fictícia. Não. Foi verdadeiro. Porque se não tivesse a cruz, eu e você não estaria aqui respirando, dando glória, aleluia. Cheio de felicidade, cheio de Jesus no coração. Não estaria. Ele poderia desistir se ele quisesse, poderia, mas ele não. Sabe por que ele não desistiu? Porque ele viu o seu sofrimento e ele disse, não, vou até o fim. Você lembra? Ele poderia desistir? Pai, livra de mim, tira esse cálice. E ele falou, todavia, seja feita a tua. Ele poderia desistir, poderia, mas ele disse, não, eu vou cumprir. A humanidade de Jesus também gritou. Você sabia que Jesus é plenamente homem, plenamente Deus? Não existe 100% Deus, 100% homem, isso não existe, rejeita também. É plenamente um e plenamente outro. É o Deus encarnado. E Ele que traz a vida para nós. Amém? Agora, no capítulo 18, nós vemos Jesus sendo preso e julgado de uma forma muito esquisita. Para nós que não entendem tanto da cultura, tem uma coisa muito esquisita. Jesus foi julgado pelo Sinédrio na casa de um dos sacerdotes. E ele foi levado perante a noite. Fizeram uma reunião perante a noite, meus irmãos. E isso não podia de forma alguma acontecer.
Mas por que fizeram? Primeiro ponto, inveja. Será que não tem fariseu no nosso meio? Quando um está frutificando, já quer dizer, vamos matar porque está dando muito fruto. Jesus, todo momento, estava curando, estava batizando, estava fazendo bem, sem olhar para quem. E todo momento os fariseus estavam apontando algum defeito. Todo momento. Jesus, quando fala, eu sou o Filho de Deus, pronto. Já queria apedrejar Jesus. Viu maravilhas e maravilhas que Jesus fizera, mas mesmo assim não acreditaram. Você sabia que antes de Jesus se levantaram pelo menos 1080 falsos cristos, 72 só em Nazaré, mas só que quando era para morrer, só que quando era para chegar até o final, corria. O Gamaliel falou para o Paulo e para os demais irmãos. O Gamaliel falou, você lembra que até então existiam várias religiões, passando aqui dizendo que eram os cristos, mas quando nós acolchamos eles, foram todos embora. Se isso vem de Deus, a gente está combatendo contra o próprio Deus. O Gamaliel não era qualquer homem. Ele que ensinou e instruiu o apóstolo Paulo. O Gamaliel começou a ter o quê? Equilíbrio. Era um doutor da lei, mas equilibrado. Ele disse, deixa um tempo. Se isso permanecer, vai ser de Deus. Página. Já faz 2000 anos e a gente ainda continua firme para a glória de Deus. Vocês estão entendendo? Evangelho é muito simples, está tudo ali. Não precisa trazer firula não. Deixa as firulas para lado de lá. Para lá. Fique só para o Evangelho, é simples, só a Bíblia fala tudinho. Aí vamos em sequência. Jesus triunfa sobre a morte. Quando Jesus está sendo crucificado, a mulher do Herodes, a Claudinha, desculpa a minha intimidade, a Claudinha própria, diz, eu sofri muito por causa desse homem. Eu sofri muito. É melhor, larga a mão disso. Larga a mão do César, né? Herodes não, César. Aí ele falou, mesmo. Ela sofreu muito por causa daquele justo. Aí também tinha um centurião que trabalhava na corte, obviamente, 007, estava lá nos pés da cruz. Verdadeiramente. Esse é o Filho de Deus. Porque quando Jesus é morto, muitos eventos aconteceram. Não dá para entrar em todos, é muita informação. E ele reconheceu. Lá na cruz, jogava contra o time de Jesus. Tinha 2 ladrões. Um olhou e disse, se você é filho de Deus, desce, tu salva ti mesmo e a nós. Aí o outro olhou, rapaz, a gente é culpado de fato, a gente está sendo acusado por coisa embasada e a gente vai ter que pagar. Mas esse daí não tem um erro. Aí ele toma a palavra e diz, Senhor, quando tu estiver no teu reino, lembra-te de mim. Olha só que maravilha. Até na cruz, Jesus salva. Não tenha abismo que Jesus não possa salvar. Não tem. Se você olha para alguém e diz, esse não tem mais jeito. Jesus é especialista em trabalhar com reciclagem. Ele trabalhou em mim e trabalhou em você. Você acha que eu sou bonzinho? Assim é por causa do mérito meu? Logicamente que não. É por causa de Jesus. É tudo por causa de Jesus. E Jesus triunfa sobre a morte. E Jesus é tremendo mesmo. Quando as Maria foram lá no sepulcro de Jesus, estava aberto e tinha um varão lá fora, o exame, você sabe disso. E quando chegou lá, o lençolzinho todo dobradozinho, com um sinal. No judaísmo, lençol dobrado é sinalizando, eu gostei daqui, eu vou voltar para cá. Ou seja, eu vou voltar para Jerusalém. Ele estava comunicando e de fato ele voltou. E Jesus, ele estava com uma roupa que parecia de jardineiro. Está escrito, João 19. E quando ele se apresentou como jardineiro, a Maria perguntou, se você levou o corpo do mestre, nos fale, porque eu quero saber. Andou com Jesus muito tempo, mas não sabia que era o próprio Jesus que estava ali. Será que esse não é o perigo nosso? Será que nesse nosso perigo a gente está batendo cartão aqui na igreja? Será que não é isso que acontece? Outra situação também que aconteceu no Evangelho de Lucas, a Maria e o José foi
no alistamento que o Herodes mandou em outra cidade. Levou Jesus consigo, ele tinha 12 anos. Na volta, Jesus ficou no templo e ele voltaram embora, caminhado de 3 dias. Quando deram conta, cadê Jesus? Não estou vendo Jesus. Voltaram lá no templo. Jesus estava lá pregando, ensinando, com 12 anos para o rabino. Ensinando para o rabino. Aí, Maria diz: meu filho, você não sabe que o seu pai está preocupado com você e você foge assim. Aí Jesus toma a palavra e diz: não sabe a senhora que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Será que a gente não está igual Maria? Só procura Jesus na igreja. Só vai achar Jesus na igreja. Ele não quer a gente só procure na igreja. Ele quer que a gente procure também na nossa casa. A gente tem que levar ele para a nossa casa. Levar para casa. É no trabalho. Será que Jesus pode ir trabalhar com você lá naquela máquina? Teu trabalho possa ser que fica mais leve. Possa ser que fique mais leve. Pode ser também que fica mais suave. Ele quer trocar o fardo e pegar o teu. O fardo de Jesus é suave e leve. Ele quer trocar os fardos. Vai ficar carregando esse fardo até quando? Ele quer trocar. Você que insiste em ficar com esse fardo velho aí, ele quer te dar um novo e quer te ajudar. Mas vamos em frente mesmo. Toda hora fica vendo a palavra, sabe? Pela graça, é graça, graça. Isso é graça. Mas é gostoso assim mesmo. Quando falar de Jesus, acontece isso mesmo. Tem que acontecer isso mesmo. Glória a Deus por isso. O epílogo, né? A continuação, né? E o final, o encerramento da obra do Filho de Deus. A aparição de Jesus aos seus discípulos, do capítulo 21, do versículo 1 até o 14. Nós sabemos, e eu já falei aqui, que Jesus não trabalha com lado de lixo permanente, ele trabalha com reciclagem. Restaurou o Pedro. O Pedro, ele pega o Pedro do nada. O Pedro larga ele, caminha com o mestre, caminha com Jesus com espada, corta a orelha de mal. Mas Jesus, em nenhum momento, falou a Pedro: tu não serve, não. Negou Jesus, mas Jesus continua insistindo nele. No capítulo 21, Jesus ainda foi restaurar Pedro. E eu vou falar mais algo para você. No mesmo lugar que Pedro negou Jesus, foi no mesmo lugar que ele pregou. E quase 3.000 almas se converteu para a glória de Deus. Negou 3 vezes, mas também quase 3.000 almas se converteram. Sabe o que é que define a nossa restauração? O lugar que a gente procura. Qual é o lugar que eu tenho procurado quando eu tenho minhas quedas, tenho minhas crises? E todo mundo aqui tem suas crises existenciais, todo mundo tem. Mas quem é que a gente procura naquele momento? Será que é Jesus? Judas procurou aquele que vendeu Jesus querendo entregar a moeda. Aí ele fala: não, agora te vira, agora é teu, a bomba está na tua mão aí. O dinheiro que o Judas vendeu Jesus. Foi lá e comprou um terreno para fazer a sepultura dele. Terrível. Imagina andar com Jesus e no final não triunfar no seu reino por falta de vigilância. Judas não tinha nada de predestinação. Tem escolha. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz que os céus e a terra proclamam hoje aqui, que tem a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vai bem tudo a semente. Existem escolhas. Jesus não crava e bota você para fazer o que ele quer. Não. Ele dá opção. Mas vamos em seguida. Designação dos seus discípulos. Agora Jesus dá destino para os seus discípulos. E nós também temos que ser formadores de discípulos. Seja na nossa casa, nosso filho pode ser nosso ensino. Seja na fábrica, precisamos ser um formador de discípulo. Porque quando a gente forma discípulo, a gente está cumprindo o ídolo do Senhor. Como é que discipula uma pessoa? Ensinando, instruindo. Jesus fez isso. Ele deu exemplo. Subiu os 12 e dos 12 formou outros e mais outros. E hoje chega em nós. E a gente não pode parar. Não podemos parar de forma alguma. Não podemos. Porque se Ele te salvou, se Ele me salvou, o mínimo de gratidão que nós devemos ter no coração é fazer discípulo. Discípulo não é um seguidor.
para dar like, para turbinar, não. Discípulo é ensinar. Discípulo é ensinar. Meus irmãos, ande por aqui. Não ande por aqui não, porque o negócio aqui é a bota é quente. E principalmente nós que já temos uma experiência já grande, precisamos ajudar. Não com um olhar de julgamento. Porque a gente nem sequer quer tocar na ferida do outro, porque a gente se acha muito santo. E isso é muito ruim, muito ruim. Imagina só, meus irmãos, dentro do ministério de Jesus, lembra da samaritana? A bicha velha já tinha meio mundo de marido. E Jesus ainda foi lá, restaurou. Será que eu e você faria isso? Será? Aí fica uma pergunta. Será? Fica uma pergunta. Será que a gente não vai ter um preconceito? Se chegar uma ex-prostituta aqui, se chegar um homossexual, como é que a gente vai atender? Será que a gente está pronto? A gente fala, manda Senhor, manda Senhor. Será que a gente está pronto para que japonês entrar aqui? A gente já foi provado que não, né? Exato. Já foi provado que a gente não é capaz, né? Porque os que já sabem falar Nihongo fizeram pouco caso. Ah, irmão, você está desabafando, está desabafando não. Então não fique orando, manda Senhor, se a gente não é minimamente capaz de cuidar. Porque o trazer é uma coisa, mas o acompanhamento e o cuidado é diário. Até que aquela pessoa ande com seus próprios pés, demora. Você lembra quando você se converteu, quanto você deu trabalho? O quanto que eu dei trabalho? Demorou anos e anos, meus irmãos. Coisas que eu não conseguia tirar de maneira alguma. Eu lutava, uma meio metro, etc. E nada. Na hora que o Espírito Santo dominou minha vida, acabou-se. E outra coisa, eu era batizado com o Espírito Santo. Uma evidência em línguas, uma evidência em obras, e maravilha. Deus operava e opera até hoje. Mas só que isso não deixa de existir minhas crises. Não deixa. Quem disse a você porque a pessoa está com depressão, ou sei lá, com qualquer outra coisa que seja, ela não é batizada com o Espírito Santo? Quem disse a você? Será que Deus não está querendo que você chegue mais perto dele? Aleluia. Olha o apóstolo Paulo, um espinho na carne. Um homem daquele, meus irmãos, quando ele limpava o lenço, as pessoas pegavam. Não foi a instrução de Paulo pegar o lenço e colocar nas pessoas, não foi, tá? O lenço de Paulo curava enfermo. Agora por quê, meus irmãos? É por causa de Paulo? Não, obviamente não. É por causa da presença do Espírito Santo na vida daquele homem. Você lembra também do Eliseu? Quando ele morreu, um homem morto caiu lá na tumba dele. Quando tocou no osso dele, o homem reviveu. A unção, meus irmãos, é terrível. Mas você está disposto a pagar preço? Você está disposto a ter a unção? Está disposto a pagar? Ah, mas Jesus já pagou lá no Calvário. Pagou. Mas também cabe a nossa parte fazer. As coisas não caem do céu assim. Não. A gente tem que passar por estágio de amadurecimento. Imagina só. Eu quero construir uma casa e começar pelo teto. Vai dar ruim. Tem que começar pela base. Porque tem crente que chegou ontem e ele já quer ser o pastor. Não quer ter uma base, não quer ser limpado, não quer tirar os carrapichos. Eu já sou cara, eu já posso, eu faço. Não, meus irmãos. Para dar aula, foi um tempo. Por mais que eu cheguei aqui pouco tempo na igreja, mas eu já tenho um preparo, eu já tenho uma caminhada de muitos e muitos anos. Investimentos e investimentos. Você investiu em mim. E também eu investi também. Não foi do dia para a noite. Eu não caí de paraquedas. Porque ministério terceirizado não gera ninguém. Até gera, fica um tempo, mas cai. Mas ministério gerado pelo Espírito Santo permanece. Mas vamos adiante. Vou deixar também umas curiosidades, meus irmãos. Tem muita curiosidade sobre o livro de João. Meus irmãos, que eu já falei, somente o Evangelho de João apresenta a transformação da água em vinho. Somente o Evangelho de João. Também a ressurreição de Lázaro. Somente o Evangelho de João. Lavar pés. Somente o Evangelho de João. Por isso que João é o Evangelho da intimidade com Cristo. Intimidade, muita intimidade. Somente o Evangelho de João
ver a conversa de Jesus profundamente com Pilatos. Terrível, terrível. Muitas coisas. O Pilato viu que Jesus era filho de Deus. Ele viu e atestou. Por isso que ele lavou a mãozinha dele. Porque ele disse, esse negócio aqui não é da minha alçada. Não é da minha alçada. Não é melhor se meter. Isso também, só o Evangelho de João apresenta Jesus como caminho. Como caminho. A palavra no grego ali é rodou. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for. Não existe outro meio, não existe outro método para chegar a Jesus. Só existe um caminho. Esse caminho é quem? Esse caminho é quem, gente? Alguém está na aula? Jesus. Esse caminho é Jesus. Ele é a única rodou. Rodou é mão única. Não existe jeitinho brasileiro. Eu sei que existe no nosso meio algum jeitinho que nós dá. Mas para chegar até a Deus é só através. Essa rodou também significa pista. Pista única, pista única. Essa pista é Jesus. Esse caminho e essa pista é só Jesus para chegar até Deus. Mas é de qualquer jeito? Obviamente que não. Obviamente que não. Renuncia, renuncia. Renúncia, renúncia. Renúncia e mais renúncia. Quer seguir a mim? Pega a tua cruz e me segue. Jesus falou. O homem que não deixar pai, mãe e etc, etc, não é digno dele. Se você está dando prioridade demais, outro leve, do que para Jesus, sinto muito o que falar. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é renúncia. Renúncia, renúncia. Todos aqui sabem que ao caminhar, você o quanto de coisa a gente deixou no meio do caminho. E outra coisa, não me arrependo de nada que eu deixei. Se voltasse a minha vida, eu faria tudo de novo. Deixaria tudo de novo. Detalhe. E eu sabendo, faria até melhor. Faria até melhor. Porque só o fato dele dar a vida por mim foi muito mesmo. Agora o foco de João também, ele mostra Jesus como divino. Divino. Jesus não é aquilo que o gospel apresenta para nós. Jesus é um Deus divino, divino. Não é um Deus meia boca. Não. Jesus é o Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Não é o Deus que o gospel nos apresenta. I love you diz, hashtag eu te amo. É mesmo? Mas a atitude com coisas diferentes. Será que isso é amor? Vamos fazer uma suposição aqui. A maioria aqui é casada ou namora, não sei. Para você mostrar o seu amor pelaquela pessoa. Você faz o quê? Dá carinho, sei lá, abraça, fala. É gesto. Não é só falar a boca para fora. Existe dentro da nossa fala, tem que andar junto com o comportamento, não adianta. A gente diz que está cheio de poder, mas em casa é no Satanás. Aí não dá. Não condiz com o Evangelho, não condiz. Não só em casa, é na fábrica. Quando o chefe falar qualquer coisinha, você não quer ser submisso ao chefe. Então o chefe fala, esse chefe, será que a gente está sendo cristão lá na fábrica? Será? Difícil, difícil. E outra, o duro é nada, quando os irmãos dão muito mau testemunho, que a igreja fica mal falada. Fica mal falada. Muito mal falada, por causa do mau testemunho. Testemunho é muito bom. Testemunho abre acessos, testemunho e também fecha acesso. Você sabia disso? Um bom testemunho coloca você em outros patamares, lugares, pelo bom testemunho. Se você é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, obviamente, alguém for fazer uma entrevista com seu familiar e perguntar e der um bom testemunho de você, obviamente que você vai conseguir, por mais que você não tenha tanta capacidade, mas no desenvolver, no caminhar, você pode ser desenvolvido e abrir aqueles acessos. Tem pessoas aqui que não tem muito diploma, mas pela sua posição, pela sua postura, eles alcançam coisas. Por quê? Pela sua postura. Tem lugares, meus irmãos, que eu acesso que muitos não podem acessar. Muitos não podem acessar. Por quê? Por causa do testemunho. É por causa de diploma? Não, provavelmente que não. Não é isso. É por causa do mau testemunho. Testemunho. Na igreja, aleluia, glória a Deus, pula do mistério, pula do poder. Mas na rua e no caixão, o diabo puro.
verdade, Jesus enfatiza uma coisa muito importante. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quem vê a mim, vê o Pai. Meus irmãos, Jesus enfatiza essa fala. É muito séria. Não é uma fala jogada ao ar. Não é jogada ao ar. Jesus está falando. Eu sou a imagem impressa do próprio Deus. O discípulo teve a oportunidade de ter o próprio Deus andando e caminhando com ele. Mas hoje a gente tem uma oportunidade, acredito que é até maior, porque o próprio Deus está morando dentro de mim e de você. É o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Então, dentro de você tem o Espírito Santo, tem o próprio Deus morando dentro de mim e de você. Outra coisa, meus irmãos, Jesus fala que é o pão da vida. É o pão da vida. Não adianta se alimentar com coisas mundanas. Isso não vai preencher. Não vai preencher tua alma. Esse vazio que você tem só pode ser preenchido com o próprio Deus. Um certo autor, não vou lembrar o nome dele, ele falou que um homem sem Deus tem um vazio do tamanho de Deus. E qual tamanho seria Deus? Alguém sabe a medida? Alguém sabe o tamanho? Eu não sei. Sei que a terra é como fosse o estrado dos seus pés. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Um rei, quando sentava, teria um estrado para que ele colocasse os seus pés. Deus, na sua palavra, ele enfatiza isso, que a terra é o estrado dos pés dele. E onde é que Deus está no trono? Imagina o tamanho. Só para a gente ter a percepção de visão de que ele é. Ele não é um Deus meia-boca. Ele não é um Buda. Ele não é esses deuses que tem aí feito com mãos humanas, que na verdade são entidades satânicas. E Satanás e demônios são tudo criados. Mas Deus é criador. Deus é criador. Se eu não me engano, eu acho que foi o John Piper que falou que o diabo, ele é o pinte de Deus. Imagina só. E a gente dá muito ênfase, dá muita vazão, dizendo que o diabão, ele é o cara. Mas ele é o cara nada. Ele é nada, comparado perto desse Deus que nós servimos. Agora também Jesus se apresenta como a luz do mundo. Imagina só, ele que ilumina tudo e sustenta. Ele que é a luz do mundo. E essa luz mora dentro de mim e de você também. Ele também fala que é a porta. A porta de acesso a quem? A porta de acesso a Deus. Maravilha. Para chegar a Deus, tem que acessar a porta. Não existe jeitinho brasileiro. Só existe um meio, um método. E essa porta é Jesus. Outra coisa, Jesus fala que ele é o bom pastor. E ele dá a vida pelas suas ovelhas e ele deu. Outra coisa, meus irmãos, Jesus falou que é a porta, porque para entrar no curral das ovelhas, tem que passar pela porta. Por isso que muitas das vezes, pessoas adentram na igreja com maldade. E o Espírito Santo revela para muitos a maldade do coração daqueles. Ou até mesmo o comportamento manifesto. Não adianta nada que está encoberto que não venha a ser revelado. O Espírito Santo, ele é tremendo. Ele revela. Pessoas mal intencionadas, pessoa bem intencionada, ele revela. Um pouco de conversa, meus irmãos, que eu tenho com uma pessoa, dá para saber muita coisa. Não é só por causa da psicologia, não. É por causa da presença do Espírito Santo. Porque até antes de eu ter estudado psicologia, pela misericórdia, Deus já tinha falado muita coisa comigo, e muitas pessoas cumpriram. Mas é óbvio, eu tenho que ter equilíbrio. Eu não vou falar para a pessoa, rapaz, tu é o Satanás. Logicamente que não. Aí que tem que ter o que, irmão? O equilíbrio. Equilíbrio é muito importante nos nossos dias. O que tem de gente desequilibrada, polêmica, ei, eu sou polêmico. Quando chega, vixe, já vem fulano, até mesmo, né? Tem que ser equilibrado. Gálatas fala que a gente tem que ter o que, irmão? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é temperança. Mas se tem um amor, sobressai todos os outros. Porque se eu te amar, eu não vou falar mal de ti. Se eu te amar, eu não vou fazer coisa errada contigo ou falar pelas tuas costas. Eu vou te amar, com verdade. Mas vamos seguir. Tem que ser rápido, né? 2 minutos só. Jesus falou que a ressurreição é a vida. E de fato ele ressuscitou. E trouxe vida para nós. E não foi qualquer vida. Foi vida e vida com abundância. E nós somos felizes por causa da presença de Deus. Jesus falou também que é o caminho. Isso é que eu já falei.
E Jesus também falou que ele é a videira. Convido o nosso pastor para poder estar encerrando, por gentileza, para que a gente venha dar depois continuidade às atividades da igreja. Nosso pastor, por gentileza. Pai Senhor, bom dia. Vamos se pôr de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por essa aula. A tua igreja, Senhor, tem crescido na graça e no conhecimento, e nós te agradecemos por cada um, Senhor, que se disponibilizou de estar aqui, Senhor, aprendendo. Meu Pai amado, toma aqueles que estão a caminho, toma os que já chegaram, cobre, Senhor, as nossas vidas com teu sangue e prepara tudo para o culto, Senhor, que vai acontecer, ó Pai, daqui a pouco. Nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, meu Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. São 11 horas. Domingo de novo a gente vai estar aqui, né? João ainda vai falar? Atos. Vamos entrar no livro de Atos, a igreja primitiva. Então você quer aprender, vem em nome de Jesus, tá? São 11 horas agora, 5 minutos para você cumprimentar seu irmão, beber água, ir no banheiro e a gente poder dar início ao nosso culto em nome de Jesus. Amém?